cada família que está participando deste programa e pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Maurício. Deus abençoe. Eu tenho certeza que com essas palavras nós já podemos começar a ter acesso ao maravilhoso conteúdo que nós teremos a partir de hoje, nesse final de semana. Eu estou dando uma olhada aqui nas redes sociais e é muita gente já participando. Érica Bueno, Fabiana Tenório, Enesita Lopes, e pastor Ivan Canhadas. Obrigado aí, pastor Ivan Canhadas, acompanhando. Thalita Rodrigues, Normalice Almeida, Enesita Lopes, Lilian Tavares, pastor Anderson Bernardes dos Reis, muita gente mandando um feliz sábado para a gente. Eu vou fazer um desafio para você. Como é que está a sua família na pandemia? Como é que vocês estão enfrentando essa pandemia? Vocês estão muito abalados, estão seguros, estão repletos de paz e de esperança? Escreva para a gente aí, vai mandando o seu recadinho, como é que está a sua família nessa pandemia? Eu tenho certeza que a gente vai poder, de repente, colocar o seu comentário na tela em algum momento. Mas agora, você fica com a primeira entrevista, que é um formato palestra-entrevista, que é a doutora Rosana Alves, que é psicóloga, neurocientista, e ela deixou um tempinho para conversar comigo. Ela não pôde estar ao vivo porque ela precisou ir para os Estados Unidos hoje, onde ela reside, então ela não pôde participar ao vivo. Mas ela deixou uma entrevista muito legal. Acompanhe como foi. Nós queremos começar aqui com chave de ouro, esse final de semana que estamos chamando de Canal da Família, para que o público aqui do estado de São Paulo possa ter um material muito especial voltado para a família, como uma ferramenta importante para os dias em que nós estamos vivendo. E eu estava dizendo, chave de ouro, porque nós temos o privilégio de receber aqui nessa conversa a doutora Rosana Alves. Ela é psicóloga, ela também é neurocientista, diretora do Neurogenesis Institute, casada com André e mãe da Angelina, e ela diz que esta é a melhor parte da vida dela, casada com André e mãe da Angelina. Doutora Rosana, obrigado pela participação aqui nesse final de semana da família para o estado de São Paulo. Eu que agradeço pelo convite, pastor Laerte, para estar com as nossas famílias do estado de São Paulo em um evento tão importante, porque, afinal de contas, cuidar da família é cuidar da igreja. Então, nós não temos melhor lugar, melhor evento para estarmos neste final de semana, senão este, que fala de família, principalmente trazendo o que Deus quer para as nossas casas. Eu que me sinto honrada. Verdade. E essa questão aí de que a parte mais importante é estar casada com o André e a filhinha Angelina, como é que é essa questão? É verdade. Para mim, o que de fato traz sentido é a vivência em família. Eu não podia ter um marido melhor, não podia ter tido presente maior do que a Angelina, tanto que fiz grandes mudanças profissionais para poder cuidar dessa filha, que é um presente de Deus, e eu simplesmente me sinto completa porque eu os tenho na minha vida. É o projeto de Deus que deu certo para mim, e sou imensamente grata por isso. Que maravilha, que legal o seu testemunho para a gente, nos dando forças também a olharmos da mesma forma para as nossas famílias, né? Porque realmente a família é o bem mais precioso que nós temos nesta terra, e Deus nos dá o privilégio de cuidarmos daqueles que estão vivendo com a gente, para vivermos um dia a vida eterna também. Doutora Rosana, nós estamos aí numa fase do mundo muito difícil, não é verdade? Eu sei que atualmente você está morando nos Estados Unidos, e a gente sabe que tanto lá quanto aqui, quanto em qualquer parte do mundo, a situação é bem delicada, em algumas regiões com maior desenvolvimento já na vacinação, em outras menos. O Brasil está caminhando, nesse momento, muito bem para esse processo, mas a gente sabe que é um momento delicado. Como é que é a sua visão sobre a família e a pandemia? Essa questão do isolamento, do confinamento, isso tem prejudicado, isso tem ajudado? Como é que tem sido a sua visão sobre isso? Quando nós estávamos ali no início da crise, nós tivemos acesso a muitos materiais, né, preparados por psicólogos, psiquiatras, cientistas, dizendo algo que a gente já sabia,
que a crise ela viria trazendo para nós um fator de vulnerabilidade, que é o estresse, para a saúde mental e para os relacionamentos. E, de fato, foi o que aconteceu. Nós tivemos aí um aumento no número de suicídios, do abuso de drogas, da violência doméstica. Então, as crises, elas têm essa possibilidade de trazer mais sofrimento. Só que eu também gosto de dizer, pastor, que as crises são os aceleradores de processos. Então, para as famílias que já estavam fragilizadas, a crise pode aumentar a crise dentro de casa, as dificuldades relacionais. Para aqueles que estavam querendo um espaço na agenda, mais tempo para estreitar os laços familiares, também tiveram essa oportunidade. O que eu gosto muito que as pessoas tenham em mente é de fato isso. O que você quer que acelere dentro da sua casa nesse momento? Porque alguma coisa vai acelerar. Ou a crise, as desavenças, ou a aproximação, o estreitamento de laços, o envolvimento nas necessidades do outro. Então, essa nossa visão piorou muito, porque aumentou o estresse, mas também foi a possibilidade de resolvermos questões para vivermos ainda melhores. Pensando aqui numa agenda positiva, então, né? Pensando dessa forma mais positiva de ver como oportunidades, né? Que aceleram processos até para coisas que podem ser muito boas. O que nós poderíamos dizer para as famílias sobre algumas ferramentas especiais que possam ser utilizadas nesse momento de isolamento e confinamento para promover uma harmonia melhor, promover o amor, a fé dentro de casa, mesmo que trancados e confinados parcialmente dentro de nossas casas? Precisamos ter o olhar voltado para o que nós de fato queremos para a nossa casa e pensar sobre isso. Quais são os objetivos claros para a nossa família? Como eu pretendo que o meu filho esteja quando toda esta crise passar? Ter isso muito bem definido para nós vai ajudar neste relacionamento. Eu penso que nós temos que estreitar mais os nossos diálogos, sabe? Escutar Hum. mais o outro. Muitas vezes estamos vivendo um dia após o outro e por conta até mesmo da correria, cada um com as suas demandas, parece que não estamos tão atentos à necessidade do outro. E escutar a necessidade, ela é muito importante. Por quê? Porque, pastor, o que a gente imagina às vezes, e talvez vivamos isso, é que o adulto tem problema. Eu sou o chefe da família, estou aqui preocupado com o sustento, economicamente tudo piorou, então eu tenho um problema que é muito sério. Não vou dar muita importância para o meu filhinho de 7 anos que está chorando porque não vai ter de novo o aniversário dele. Isso é bobagem, menino. Você vai ter tantos aniversários pela frente, sabe? Então, quando nós levarmos em conta que o sentimento do outro, a necessidade do outro também são importantes, eu paro para ouvir e levar sim a sério o que o outro está sentindo. Porque a necessidade da mulher que está dentro de casa, tendo que agora organizar tudo, dar conta de todos e ainda trabalhar, é tão importante quanto a vida do filho adolescente que ficou longe dos amigos, que agora quer ficar jogando no videogame, não que eu estou sendo a favor, mas falando que às vezes ele quer ficar ali mais tempo, porque ele perdeu o convívio que ele tinha na escola. Esse Não olhar, ele é muito importante, valorizando o que cada um sente. não só os adolescentes, né, mas também as próprias crianças que do nada tiveram seu convívio social meio que cortado, né, escola e amiguinhos. Você falou aniversário aí, às vezes a criança foi privada mesmo, né, coitada. A gente ainda é adulto, tem outras formas de ver e buscar sublimar esse confinamento, mas a criança, ela sempre depende de um adulto, né, às vezes não pode ir no aniversário de um coleguinha, de um amiguinho, numa aula de natação, não sei, ou futebol, não sei. Realmente foi um convívio cortado, não só para adolescentes, mas para os pequenininhos também, né? Sim, isso é tão importante, pastor. É tão imprescindível as famílias pensarem, porque é exatamente isso. Nós tivemos que nos readaptar como adultos, mas não paramos de trabalhar.
Não paramos de falar com a nossa família, porque já fazíamos isso, na maioria das vezes, à distância mesmo, né, por uma videoconferência. Mas as crianças não. Muitas delas não têm o seu celular, não têm acesso aos amiguinhos, elas foram retiradas do convívio social. Então, nós achamos que só adulto passa pelo estresse e as suas consequências, mas as crianças também. Inclusive podem aumentar o peso, terem distúrbios do sono, ficarem inseguras e quererem dormir com os pais. Olhar com sensibilidade para essas demandas é indispensável para a saúde emocional da família. Quando nós começamos a ignorar o que o outro sente, primeiro nós estamos perdendo a beleza de que existe dentro da família, que é a possibilidade de sermos nós mesmos, de colocarmos aquilo que está nos trazendo tristeza ou alegria e sabermos que isso tudo vai ser acolhido. Então, é muito importante olhar para tudo isso e ter sensibilidade para lidar com essas questões. Bom, legal. Então, ouvir, né, uma preciosa ferramenta, né? Os pais precisam ouvir mais os filhos aos pais, casal também, o cônjuge, né? Ter esse tempo para não apenas escutarem sons dentro de casa, mas pararem para ouvir mesmo, né? E entender o outro. Entender o sentimento do outro é bastante importante também, dentro dessa ótica do ouvir, essa empatia pelo Sem outro. dúvida, sem dúvida nós falamos de uma escuta que ela seja acolhedora. Não é uma escuta simplesmente assim: "Ah, tá bom filho, você já me contou, mas a vida está assim mesmo, difícil". Mas não: "Filho, olha, não tem como irmos ao aniversário do seu amiguinho. Que tal se a gente então, olha, comprasse um presente e mandasse entregar pelos correios para ele, e no dia nós fizéssemos uma surpresa mesmo de ligar para falar com ele, o que você acha?". Eu penso que escutar só faz sentido se for uma escuta acolhedora, porque senão fica como a gente fala, né, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque eu estou interessado mesmo é no que eu estou sentindo, e não é isso. Escuta acolhedora. Pensem sempre nisso. De fato, olhar nos olhos da esposa e dizer assim: "Está cansada, né? Como que eu posso te ajudar? Qual o medo que você está sentindo?". Tudo isso é importante para todos os membros da família. Muitos maridos têm dificuldades de falar, de expressar as suas ansiedades, muitas vezes até a desesperança, mas nós esposas podemos perguntar mesmo, né, e estarmos dispostas a escutar e dizer assim: "Como eu posso te ajudar? Eu estou aqui, estamos todos de fato fragilizados, mas eu quero ser alguém que está ao seu lado, podendo oferecer a ajuda que você tanto necessita nesse momento". Então, escuta acolhedora seria aí minha segunda dica para essas famílias. Você acredita que um dos bons momentos que a gente tem para ter essa escuta acolhedora seria, por exemplo, um momento de um culto em casa, de um estudo da Bíblia juntos, um louvor, ou até mesmo uma refeição em família? Como você vê esses momentos para essa compreensão do outro e escutar e ouvir atentamente as necessidades do outro? Pastor Laerte, eu falo que as minhas mais doces lembranças da infância, são 2. Dos cultos familiares que aconteciam todos os dias em casa e dos nossos sábados, quando meu pai, mesmo cansado, tirava ali o horário entre almoço e ensaio de coral para brincar conosco. São lembranças tão marcantes, que é algo que eu gosto muito de fazer com a Angelina, que nós cultivamos em casa. Olha, o tempo do culto é um momento. Eu lembro que eu fui em uma associação, não lembro qual, que tinha uma caixinha. Olha que ideia legal, não sei se a União Central Brasileira tem. Olha, eu já lançando aqui no ar a ideia, né, mas eu acredito que tenha. Eu participei numa família, no culto de sexta-feira à noite, do pôr do sol, uma caixinha, como se fosse a caixinha de promessas, só que não eram promessas, eram perguntas. E cada um que retirava a pergunta precisava responder. E eu lembro que foi tão interessante, porque naquela família tinha uma menininha de 10 anos aproximadamente, e ela tirou um papelzinho e a pergunta era, eu lembro da pergunta:
qual foi o dia mais feliz que você teve com seu pai? E ela deu uma resposta tão emocionante para mim, e o pai assim: "Filha, eu nunca imaginava que foi tão marcante para você". Então, nesses momentos, nós temos um estreitar do coração. Também coloco como dica, já que estamos todos dentro de casa, podemos começar a colocar em prática, para aqueles que ainda não fazem, um comportamento que é imprescindível, inclusive para o desenvolvimento do cérebro. Pelo menos uma refeição diária com toda a família sentada à mesa. É o momento de ninguém estar com o celular, não é o momento de discutir um problema, falta de dinheiro, notas do filho na escola. Não. Na hora da refeição nós não fazemos isso, né. E além disso, é a possibilidade sim de trocas, afetivas, de perguntar como foi o dia, em que posso te ajudar, será que amanhã podemos fazer alguma coisa juntos? Os estudos indicam que uma refeição diária com a família traz mais benefícios para o cérebro, até mesmo do que a leitura de um livro, sabia, pastor? E olha que a leitura ela é imprescindível, ela é extremamente importante para o cérebro, independente da idade do indivíduo. Mas a refeição em família, lógico, essa refeição que não está ali envolvida com tumultos, com discussão, traz ainda mais benefícios para esse cérebro. Então, olha, Deus deixando aí ferramentas que são todas gratuitas para o bem-estar tanto do nosso corpo, quanto dos nossos relacionamentos e também da vida espiritual. Você, como psicóloga e também neurocientista, aí vem uma pergunta nessa linha. Seria talvez porque, assim como o livro gera memórias, né, e elas ficam realmente gravadas em nosso consciente, subconsciente, assim também esses momentos à mesa, eles geram essas profundas memórias? Eu não sou da sua área assim, mas apenas para saber mesmo. Claro que sim. As nossas memórias, olha, vamos pensar. Nós gostamos muito de comer, né, não é só uma necessidade fisiológica, mas é extremamente prazeroso participar de uma refeição. E o próprio alimento provoca em nós prazer, libera dopamina. A região do cérebro que está envolvida com fome, saciedade, é o hipotálamo. Só que o hipotálamo também está envolvido com a emoção. Também tem uma ligação com o hipocampo, que armazena informações. Então pensa-se, nós temos um evento que traz tanto prazer e acolhimento, porque comida faz isso, envolvido com uma conversa que é prazerosa ali, de projetos, de contar o dia, de ter alguém interessado em escutar o que você está falando, não tem receita melhor do que isso, é infalível o resultado. Lembramos ali, olha, a lasanha que a nossa mãe fazia e a gente conversava à mesa. Lembra que foi numa ocasião dessa que você contou do menino que você estava gostando na igreja? Então, tudo isso sem dúvidas nenhuma, é extremamente importante para guardarmos as boas memórias, porque boas memórias nos ajudam até mesmo na prevenção contra o Alzheimer, porque nós vamos ajudando este hipocampo a ficar íntegro, com informações que não são geradoras de estresse, mas de bem-estar, e o nosso cérebro vai agradecer e vai ser muito bom aí na prevenção de algumas doenças neurodegenerativas. Olha só que dica sensacional, né? Para você que está acompanhando aqui a live para as famílias do estado de São Paulo, através das redes sociais Adventistas SP, essa gostosa conversa com a doutora Rosana Alves, falando dessa importância de gerarmos boas memórias em família e o que uma refeição, né? Às vezes, por mais simples que seja, mas o bom ambiente gerado ali à mesa pode causar na vida de todos, né? Filhos, pais, e daquilo que vai acontecer até no futuro com relação à saúde. Eu não sabia dessa informação, muito legal saber que isso ajuda também, inclusive, na proteção com relação ao Alzheimer. Nesse sentido, então, doutora Rosana, vem aí uma outra pergunta que me vem à mente. Esses momentos, a valorização desses momentos em família, quer seja a refeição, quer seja o momento de brincar com os filhos, quer seja o momento até de estudar a Bíblia com eles, em algum momento assim, como nós chamamos do culto familiar, essa
Isso tudo nos ajuda também no combate ao estresse que a pandemia tanto tem trazido para dentro das famílias. É uma das principais estratégias. Além do cuidado com o nosso corpo, pensando na qualidade do sono, no tipo de alimento que temos colocado à mesa, se temos praticado exercícios físicos ou não, dentre todos estes desses fatores que vão influenciar, resultando em saúde ou doença, o relacionamento, ele está ali, não digo no topo, mas em uma posição de destaque para o nosso bem-estar. Nós sabemos que, por exemplo, quando nós somos rejeitados, quando alguém não escuta o que estamos falando, o nosso cérebro percebe essa rejeição como uma dor física, sabia? As mesmas regiões do cérebro que são ativadas quando machucamos, elas também são ativadas quando somos rejeitados. E uma criança que passa por rejeição ao longo dos anos, ela pode apresentar na vida adulta um prejuízo desse hipocampo, que é tão importante para a memória, para as emoções. Ele pode ter uma diminuição no seu volume, né? A gente fala no seu tamanho, e isso traz muitos prejuízos para a vida dele, tanto na capacidade de resolver problemas, do autorreconhecimento, autoestima. Então, esse bom relacionamento, essa conversa, ela é extremamente importante, juntamente com todos esses fatores de cuidado com o nosso corpo que acabei de citar. Nós Uhum. não somos seres divididos, né? Partidos. Não existe mente e corpo trabalhando separados, mas sim uma integralidade deste organismo, dependendo a periferia do seu sistema central, que é o cérebro, e também esse sistema central, sem um corpo funcionando bem, não consegue atuar daquela forma que ele pode, que foi criado para atuar, que é com complexidade e beleza. Você acredita, então, que o que está diante de nós, quer seja para o bem ou para o mal, passa pelo campo da nossa decisão, do nosso controle mental? Como que a gente pode entender melhor esse controle mental e as nossas decisões para alcançarmos os nossos objetivos, né? Objetivos tão importantes de termos uma família feliz e bem equilibrada, como você está falando. A decisão, ela é importantíssima, sem dúvidas nenhuma. Se não decidirmos, nós nem colocamos a vida em movimento, mas a decisão é só o primeiro passo. Depois da decisão vem, pensar mesmo nas estratégias, como nós vamos colocar cada objetivo, cada projeto diante da família, para que assim, então, ele possa ser colocado em prática, porque o pensamento precisa gerar comportamentos, e comportamentos positivos. Eu gosto muito de falar, pastor, e gosto de ensinar para as pessoas o que nós olhamos nas neurociências, que se chama contraste mental. O que seria o contraste mental? Primeiro, eu tenho um objetivo, ok? Um sonho, um projeto, aquilo que eu quero alcançar. Vamos colocar aqui, por exemplo, a família quer, no final da pandemia, quando voltarem cada um para as suas atividades extra casa, voltarem mais saudáveis. Vamos pegar isso como um exemplo? Então, todo mundo quer voltar mais saudável. Ok, para ser mais saudável, esse é o nosso objetivo. O que eu preciso fazer? Então, você vai colocar aí, ó, vai fazer colunas mesmo, tá? Para poder organizar pensamento. Então, o objetivo: terminar a pandemia mais saudáveis do que iniciamos. O que é o contraste mental? Porque você já tem um pensamento positivo que você quer alcançar. Você vai listar, então, todos os obstáculos que vocês lembrarem. Se for em família, melhor. Mas se é um projeto pessoal, individual, você também pode fazer isso sozinho, ok? Então, queremos ser mais saudáveis. O que nós precisamos, quais são os obstáculos para sermos mais saudáveis? Ó, estamos dormindo só 6 horas por noite. A nossa alimentação ainda não está legal. Precisamos fazer exercício físico. Os obstáculos para alcançar lá é tudo isso, que aí você pode desmembrar. Então, para eu dormir às 8 horas, recomendadas, tá? É um dos remédios naturais, e as neurociências dizem que você não dormir às 8 horas por dia se torna mais vulnerável às doenças mentais e também todas as outras doenças, ok?
Além de tudo, diminui a nossa expectativa de vida. Então, a gente só está dormindo 6 horas. O que tem atrapalhado dormir às 8 horas? Internet. Ok, vamos desligar os celulares tal hora. O que mais tem atrapalhado? Puxa vida, tenho marcado reuniões muito tarde da noite. Vou tentar puxar essas reuniões para mais cedo. Então, a gente, objetivo, lista os obstáculos e a solução para cada obstáculo. Porque se nós pararmos só no pensamento positivo, eu quero e vou conseguir, o cérebro, sabe o que ele faz? Ele relaxa. Ele nem vai atrás, porque você colocou que é tão óbvio que você vai alcançar, que ele não precisa nem se colocar em movimento, gastar energia, porque você já falou que é fácil. O cérebro, de fato, vai se envolver quando você apresenta para ele que existem problemas para serem resolvidos para que se alcance aquele objetivo. Então, não esqueçam, contraste mental, objetivo, obstáculos e quais as soluções para cada obstáculo. Podemos levar isso para as diferentes áreas da vida, porque o que a gente vê nas neurociências, que quando você coloca em prática o contraste mental, os seus resultados são melhor alcançados. Então, essa fica uma dica aí de ouro para as famílias, para os estudantes, para todo mundo. Muito legal ouvir isso de você. E apesar da gente, em algum momento, ter ouvido algo parecido, é a primeira vez que eu vejo uma coisa bem prática. Vamos ver se eu entendi bem, se todos que estão aqui acompanhando entendemos bem. O nosso cérebro, ele nos sabota. Então, quer dizer, seria isso. Ele é tão capaz que ele é capaz de sabotar os nossos próprios objetivos. Porque o cérebro é muito prático. Uhum. Pensa, pastor, que o cérebro tem que cuidar de respiração, batimento cardíaco, movimento de músculos, para onde eu estou olhando, armazenando memórias. São milhões de comandos que ele tem que gerenciar tudo isso. Ele é o regente. E aí, o pastor acha mesmo que ele vai ficar preocupado com algo que eu já falei que não é um problema, que eu já alcancei? É facinho. Claro que não. É facinho. O nosso cérebro, ele quer poupar energia, porque ele já gasta 20% da energia do nosso corpo. Olha que o coração não chega a gastar nem 10%. O cérebro gasta 20% de glicose, de oxigênio, de tudo que a gente tem aí de energia mesmo para ele funcionar. O que ele quer? Poupar essa energia. Porque pensa, se eu não estiver gastando essa energia agora, se aparecer um perigo na minha frente, eu consigo criar estratégias para me livrar daquele perigo. Ou preciso responder um e-mail, eu vou ter energia, capacidade cerebral para resolver. Então, se eu coloco para ele assim, eu vou tirar de letra, isso é muito simples, eu falo assim, ok, um a menos na minha lista. Entendeu a ideia? Fez sentido? Sim, claro, total. E realmente, às vezes, a gente pode fracassar numa meta, num objetivo, por não ter esse contraste mental, né? Seria o preparo antecipado. Você se antecipa para o lance, não é isso? É essa a ideia? Bem isso, é bem isso. Nós falamos que, assim, o pensamento positivo, quando ele é extremamente positivo, sabe qual é a única ocasião que a gente devia usá-lo? Quando já não cabe mais a nós fazer alguma coisa. Não está mais nas minhas mãos, então eu fico ali só torcendo para dar certo. Do contrário, um pouco de negativismo, ele é necessário, não aquele patológico que vai me impedir de avançar, mas encarar sim, eu quero, é importante, mas eu preciso prestar atenção aqui porque existem alguns aspectos que podem atrapalhar eu alcançar esse objetivo. Então esse olhar meio que assim, epa, não é tão simples assim, é muito importante para alcançar o objetivo. Faz com que a gente se aplique melhor na busca daquele resultado, né? Muito legal. Sem dúvida, Olha, sem dúvida. Você estava falando aí, eu fui marcando algumas coisas aqui. Você já falou sobre a importância como ferramentas, né? Pensando em ferramentas para a família, nessa pandemia, a importância de fortalecer os vínculos ali com uma refeição, pelo menos uma refeição ao dia juntos, esses vínculos aí relacionados às boas memórias de brincar e de fazer até o culto em casa, né? Ensinar a palavra em casa para as crianças e ter relacionamento disso. Você também falou sobre uma outra ferramenta que é buscar entender o outro, ouvir mais, se colocar no lugar do outro, né? Essa empatia em tempos onde a empatia não é tão comum por causa dessa doença terrível, acho que foi bem legal aí como ferramenta.
Uma outra coisa que você falou foi sobre essa questão de observar os sentimentos nessa pandemia do outro, também tem a ver com essa questão de se colocar no lugar do outro, e o contraste mental. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós estamos meio confinados, alguns já voltaram ao trabalho, mas não plenamente como estávamos sem a pandemia. E eu queria te fazer uma pergunta, aí vem até uma curiosidade pessoal e talvez seja de muita gente. É importante a gente, mesmo trabalhando em home office, em casa, manter uma certa rotina, separando o que é trabalho da minha vida pessoal em casa? Como você vê essa questão? É imprescindível. O nosso cérebro precisa de rotina. Não estou falando da rigidez que 7 horas e 2 minutos tenho que estar tomando a minha água, mais rotina. É só nós observarmos um bebê. Quando nós o tiramos da rotina, ele não fica mais enjoadinho, Uhum. mais choroso, tem dificuldades para dormir, não quer alimentar direito. Não é diferente conosco, que somos adultos. A rotina, ela é indispensável para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. Mesmo dentro de casa, precisamos ter hora para acordar, hora para dormir, hora para as refeições, hora de trabalhar e hora de desligar o nosso celular e não checar mais e-mails. Sem a rotina, o nosso cérebro ele sofre por vários motivos. Dentre eles, sabe a capacidade que o cérebro começa a perder? A marcação do tempo. Marcar tempo é muito importante para o cérebro. Por que nós temos a sensação de que o tempo está passando muito rápido? Por quê? Porque nós estamos atropelando. E nós não terminamos um dia, já começamos a atividade do outro. Tínhamos que ter ido dormir às 10 horas, mas quando deu 2 horas da manhã ainda estávamos trabalhando. Quando o cérebro perde a capacidade da marcação do tempo, que acontece pelas pausas e pela organização da rotina, o nosso cérebro sofre mais, porque é como se o tempo estivesse veloz demais. A velocidade da nossa percepção diante do tempo não tem a ver com o tempo, tem a ver com as nossas rotinas, tem a ver com a falta de rotina, tem a ver em estar o tempo todo envolvido com tudo. É com filho, é com trabalho, é com lazer. Você está trabalhando, aí você vai lá e checa alguma coisa engraçada que colocaram lá no grupo da família. Então, quando nós damos uma compartimentalizada nas nossas funções, nas tarefas, isso traz um bem que, assim, ele é incalculável para o cérebro. Sem a rotina, nos perdemos, ficamos fatigados, perdemos paciência. É como se nós não dessemos conta de nada e não fôssemos organizados. Quando falta rotina, muitas vezes ela vem acompanhada de desorganização ambiental mesmo. Uhum. E sabe o que acontece? Num ambiente desorganizado, o córtex pré-frontal diminui a sua capacidade de decisão refletida e levando à melhor escolha dentre as opções, e também diminui a nossa criatividade. Na maioria das vezes, quando nós estamos atropelando processos, fazendo tudo ao mesmo tempo, não está organizado, nós também, muitas vezes, estamos com a nossa mesa bagunçada, não separamos a roupa que nós precisaríamos usar para uma reunião, mesmo que virtual. Rotina é imprescindível e precisamos ensinar para os nossos filhos rotina. Que Para o legal. nosso cérebro, faz mal, inclusive, pastor, isso é só meio que uma dica mesmo. Independente da pandemia, para o Uhum. nosso cérebro é extremamente prejudicial passar por privação de sono durante a semana e descontar no final de semana, sabia? Era melhor que você continuasse na privação de sono no final de semana. Ou seja, não que seja bom passar pela privação de sono, Sim. mas esse tentar recuperar no final de semana ainda traz mais prejuízo, porque o nosso cérebro precisa de rotina. Mesmo que você esteja naquela rotina difícil de dormir pouco, é melhor mantê-lo na rotina do que deixá-lo desorganizado, né? Sem dúvida. Doutora Rosana, nós já estamos conversando há 32 minutos e passou tão rápido. E eu quero Muito agradecer rápido. muito, muito aí o seu tempo dedicado a essa entrevista, a esse bate-papo, aqui no nosso fim de semana, que nós estamos chamando de Canal da Família, aqui no estado de São Paulo.
para todo o pessoal aqui da União Central Brasileira, todos os campos da União Central Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi uma honra recebê-lo aqui no canal da família neste fim de semana. Honramos muito aqui o perfil do Adventistas SP com a sua participação. E as ferramentas que você nos coloca aqui, nós colocamos em nossa caixa de ferramentas, quem sabe novas ferramentas que vão nos ajudar muitíssimo nesse período da pandemia a passarmos melhor, a organizarmos melhor a nossa vida, a nossa família. Eu repito, rotina, refeição juntos, entender o sentimento do outro, essa empatia, tudo isso diminui o estresse, também observarmos as necessidades do outro, daquele que está dentro de casa, e trabalharmos com o contraste mental. Lindo! Nossa caixa de ferramentas está completa. Que Deus abençoe, doutora Rosana Alves, que esse Deus que nos acompanhe você possa ter um bom retorno aos Estados Unidos, onde você mora, em breve você estará voltando. Um abraço ao André e à Angelina, e contamos com você em outras vezes aqui para conversarmos sobre família e como a gente pode ter uma felicidade realmente, juntamente com Cristo e a nossa família nessa terra. Deus abençoe, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e independente dos momentos que estamos vivendo, que na nossa família possa ficar muito claro que o nosso Deus está voltando. As crises são o anunciar de um novo tempo, de uma nova terra, de um novo lar. E colocar isso no coração dos nossos filhos, das pessoas a quem amamos, é o que nós temos de melhor diante de tudo que temos vivido. A pandemia não pode tirar o brilho dos passos de um Deus que se aproxima, e que ele possa ser o centro das nossas casas. Eu que me sinto honrada, pastor, muito obrigada a toda a União Central Brasileira pelo convite para participar deste final de semana tão especial. Até a próxima. Obrigado, doutora. Um abraço. Tchau. Que legal a entrevista da doutora Rosana para a gente. Obrigado, doutora Rosana. Eu sei que você está acompanhando aí. Foram fundamentais as suas orientações para termos melhores ferramentas em nossa família para suportarmos esta pandemia. Estava dando uma olhada aqui na rede social, tanta gente assistindo. Obrigado pela sua audiência aqui, a rede social Adventistas SP, tanto no YouTube quanto no Facebook. Compartilhe com seus amigos. Tem gente precisando ouvir essas dicas tão legais neste fim de semana da família, que estamos chamando de Canal da Família. Eu já disse no começo, depois que terminarmos esse fim de semana, nós continuaremos tendo algumas lives dentro desta playlist de vídeos no canal Adventistas SP, chamada Canal da Família. Nós teremos todos esses vídeos gravados. Eu vi que várias pessoas perguntaram aqui. Eles ficarão gravados, sim, nessa playlist de vídeos deste canal Adventistas SP. Muita gente assistindo, obrigado mais uma vez, mas tem um comentário que eu gostaria de fazer aqui agora, de uma senhora, a Celina Macena. Ela disse que teve 7 filhos que teve essa doença terrível nesse período de pandemia. Mas eles estiveram unidos, Deus esteve com eles e abençoou muito. Obrigado, Celina Macena, pelo seu recadinho. Valeu mesmo ter lido a sua mensagem e visto como Deus tem te abençoado e abençoou a sua família, como de tantas outras. Bom, eu tenho o prazer agora de chamar mais um convidado, um palestrante, que você vai gostar muito. Eu apresento para vocês o Dr. César Vasconcelos. Ele é médico psiquiatra, palestrante, escritor, apresentador do programa Claramente da TV Novo Tempo. Trabalhamos um tempo juntos lá na TV Novo Tempo, não é, doutor? Uma alegria muito grande. Também é colunista da revista Vida e Saúde, da Casa Publicadora Brasileira, e responsável pelo conteúdo do site que leva o seu próprio nome, doutorcesar.com, onde você tem muito material, muito conselho legal para a sua saúde mental, que também afeta o seu físico. Tenho certeza que você vai gostar muito. Doutor César, bem-vindo ao canal da família, e semana especial no nosso canal Adventistas SP, nosso perfil no Facebook também, Adventistas SP. Obrigado, bem-vindo.
Obrigado, pastor. Quero agradecer aí. O áudio tá bom agora, sim? Excelente. Tá bom. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a União Central e o convite que me foi feito aí. O contato foi feito com o pastor da Associação Paulista. Muito obrigado, então. Eu queria compartilhar com vocês umas informações sobre o comportamento familiar, aprendendo e desaprendendo na pandemia. A gente tem, deixa eu só voltar aqui, a gente tem que aprender e desaprender várias coisas na vida, e também em relação à pandemia, quando a gente vai crescendo, amadurecendo, algumas coisas vão modificando, né? Quando a gente deixa a mente aberta. Então eu fiquei pensando, quando foi o pastor Maurício que fez o primeiro contato comigo, da Associação Paulista do Vale, e ele me falou sobre isso. Fala um pouco sobre o que a gente pode aprender com essa pandemia. E eu fiquei pensando em termos de aprender, em termos de convívio familiar, e eu pensei, bom, vamos aprender e desaprender algumas coisas. Eu fiquei pensando na minha própria experiência na pandemia, fui colocando os tópicos assim no computador e fui ali depois preenchendo com algumas ideias. E é o que eu vou compartilhar com vocês, é o que na minha própria vida, na minha própria experiência, eu estou aprendendo e desaprendendo. Então, nós aprendemos que estamos no mesmo barco, ou seja, somos frágeis, todos temos dificuldades emocionais, podemos ser fortes em algumas áreas na vida e frágeis em outras, é assim o ser humano. Aprendemos de novo que precisamos de afeto, compreensão, perdão, solidariedade. Não somos melhores do que os outros como nós poderíamos ou podíamos achar antes, né? A pandemia a gente ensina tanta coisa, né? Precisamos melhorar a prática da compaixão como Jesus fazia. Acho que eu tenho aprendido isso também. E Jesus era ao mesmo tempo manso e humilde e firme e decidido. Então, ainda tem tanta coisa, né, que a gente pode aprender com o Senhor Jesus pelo que ele revelou ao viver aqui em sua maneira de se relacionar com as pessoas, não é mesmo? Eu estava agora prestando atenção na doutora Rosana, com quem eu já tive o prazer de participar de vários programas na TV Novo Tempo. Pensei, puxa, ela está falando um monte de coisa ali, que é o que eu vou falar também. Mas é isso, a gente aprende, a gente vai desenvolvendo. A verdade, ela vai aparecendo aqui e ali, né? Então, algumas coisas que eu vou falar, ela também comentou, e que precisamos um dos outros. Essa é uma outra coisa importante. Nós aprendemos que precisamos uns dos outros para lidar com medo, para lidar com ansiedade, para resolver tarefas em casa, para receber apoio emocional e espiritual. Né? Na pandemia ensinou que você precisa do motoboy, do padeiro, da farmácia, enfim, do profissional de saúde, né? Tanta coisa. A gente é interdependente. Então, saúde mental, queridos, saúde mental não é nem dependência e nem independência dos outros, mas interdependência. Entretanto, se alguém vem lhe tratando mal, é possível aprender a não depender dessa pessoa para que você não fique nas mãos dela numa relação abusiva, doentia. Mas, basicamente, a gente precisa das pessoas, né, do motorista do ônibus, do taxista, enfim, do lixeiro que limpa a sua rua e tal. Às vezes eu estou numa rua e tem uma pessoa varrendo a rua, eu paro o carro, às vezes, e falo, olha, legal, está ficando muito bom esse trabalho que você está fazendo. Uma outra coisa importante é que a pandemia nos tem ensinado é que nós aprendemos que o trabalho pode ajudar a disfarçar a nossa necessidade de ajuste emocional pessoal com a gente mesmo e com os outros. O trabalho pode nos afastar de pensar na necessidade de melhor entrosamento familiar. Agora é um bom momento para resolver pendência agora na pandemia, né? Para resolver pendências no casamento, ou na relação com os filhos, ou com outros parentes. Pendências que talvez nós vimos empurrando com a barriga e derivando as nossas energias para o trabalho. Então, os trabalhos servem para muitas coisas, né? Para ganhar dinheiro, para obter sucesso, fama, respeito pessoal, respeito profissional, condições de ajudar outras pessoas, mas também o trabalho pode servir de fuga do enfrentamento de problemas de relacionamento que precisam ser
resolvidos. Então, na pandemia, a gente aprende que é melhor não deixar acumular os problemas. Vamos sentar e conversar olho no olho, com humildade, com coragem de resolver as questões que estão aí pendentes, né? Outro tópico nós aprendemos que não temos controle sobre tudo, né? Nessa pandemia. Quer dizer, mesmo procurando fazer a vontade de Deus, surgem problemas, há perdas, né? Alguns queridos irmãos e irmãs perderam seus parentes pela morte por essa doença maluca aí, Covid-19, né? Então, mas apesar disso, nós podemos forçar a nossa mente. Eu coloquei a palavra forçar de propósito. Nós podemos forçar a nossa mente a pensar que Deus cuida de nós, lutando para crer no amor dele, resistindo ao desânimo espiritual e emocional. E tem um texto, eu não vou botar aqui na tela agora, acho que vai ficar claro para vocês. Tem uma meditação chamada Jesus, meu modelo, página 328. Jesus, meu modelo, página 328. Ali diz assim, olha que texto interessante. O Senhor considera nossas aflições, graciosa e distintamente, Ele as limita e as distribui. Interessante. O Senhor considera nossas aflições. Deus não está distraído, né, que de repente você está vivendo uma aflição e ele fala, peraí, deixa eu dar uma olhadinha para aquela pessoa ali que está, eu não percebi que ela estava com um sofrimento. Ele considera, ele percebe. E aí, essa autora, Ellen White, já fala assim, graciosa e distintamente, ele limita as aflições e distribui as aflições. Que interessante, né? Então, é como se fosse assim, olha, para você aí 10 miligramas de angústia, para você ali 15 miligramas de tristeza, para você ali 22 miligramas de estresse, tal. Quer dizer, distribui no sentido de que Deus permite, né, que alguma situação aflitiva chegue em nossa vida para a gente aprender algumas coisas. Não é para sofrer, é para aprender. Não está aqui nessa minha apresentação, mas tem um outro texto dessa autora que ela fala que Deus está sempre em ação. Eu até decorei, Deus está sempre em ação entre os homens, entre os seres humanos, não para destruí-los, mas para corrigi-los e preservá-los, né? Então, a gente pode aprender isso na pandemia, de que nós não temos controle, né? Onde está esse vírus, está onde? Está no pacote de biscoito, está na mão que você encostou ali no balcão da loja, tá? Onde está? Não temos controle, né? Claro, lavar a mão, essa coisa de distância social, evitar aglomeração e isolamento social e máscara, tudo isso. Mas a gente não tem controle exatamente de todas as coisas. Bom, então nós precisamos, eu falei em forçar a mente, né? Forçar a mente para lembrar a nós mesmos cada dia. E outro dia eu estava assistindo uma mensagem e foi muito interessante que foi citado um texto também de Ellen White. Ela fala assim, 4 coisas que a gente tem que lembrar cada dia. E eu tenho feito isso na prática, sabe? Todo dia, praticamente todo dia, quando eu levanto, eu faço a minha oração, ajoelhado, e eu digo para mim mesmo isso que essa autora, inspirada por Deus, escreveu. Então, são 4 coisas. Hoje é dia de lutar contra os aspectos do meu eu que são complicados, intemperantes ou pecaminosos. Então, hoje é dia de lutar contra o self, contra o eu. Segundo, hoje é dia de me dedicar à oração. Terceiro, hoje é dia de lutar a batalha da fé, crendo nas promessas de Deus. E quarto, hoje é dia de crer que Deus cuida de mim numa base individual. Então, primeiro, hoje é dia de lutar contra alguns aspectos do meu eu que não são saudáveis. Segundo, hoje é dia de me dedicar à oração. Terceiro, hoje é dia de crer nas promessas de Deus, a batalha da fé. E quarto, hoje é dia de acreditar que Deus cuida de mim de uma base individual. E Deus mostra para a gente isso, viu? Deus mostra para você e para mim, assim, no dia a dia, como é que Ele cuida, né? Se a gente prestar atenção direitinho. Um quinto aspecto que nós aprendemos e que durante a pandemia, nós aprendemos que precisamos desaprender a olhar as pessoas com preconceito, com crítica, com ironia, com rejeição. Né? Ellen White tem um texto belíssimo que ela fala assim, aqueles que têm o Espírito de Cristo verão todos os homens pelos olhos da compaixão divina. Bonito, né?
Então, um melhor método de acabar com o nosso preconceito contra alguém é conversar com a pessoa, a fim de entender o que ela é, o que ela sofre, com o que ela luta. Se você é pai e mãe, eu digo assim, dê um tempo para seu filho ou sua filha de qualquer idade expressar o que ele, o que ela sente. Então, tenha paciência para ouvir. Não interrompa a fala da criança ou do jovem logo que ele ou ela começa a falar. Então, se seu filho ou sua filha começa a falar, por exemplo, e reclamar de Deus, sei lá, por que Deus está deixando essa pandemia e tal, né? Ou reclamar de você, pai, você, mãe, primeiro escute. Deixa a criança desabafar, deixa o filho desabafar. O desabafo pode aliviar a angústia e a tristeza desse filho. Essa ideia de que criança não tem angústia, criança não tem tristeza. Criança tem angústia, criança tem tristeza. Ela não manifesta isso da maneira como nós fazemos como adultos, mas a criança tem, né? Ellen White tem um texto que fala assim: as crianças têm lutas interiores como as pessoas de mais idade têm. Então, ao você escutar, não só com a razão, mas também com o coração, vai poder obter conhecimento de coisas desse filho, dessa filha, ou do marido, da esposa, que você vai escutar também, que você talvez não conhecia. E isso pode contribuir para quebrar o preconceito, quebrar a distância, quebrar a rejeição. Claro, o filho ou a filha vão precisar falar com você, papai e mamãe, com respeito. Mas é muito importante, porque às vezes a criança começa a falar alguma coisa e o pai ou a mãe já corta. Mas olha só, vamos crer em Deus, porque você não acredita em Jesus? Mas peraí, nem deixou falar ainda, né? Então, Deus nos convida para falar, né? Deus fala lá, venha, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Está em Ezequiel. Jesus falou, venha a mim e eu vos aliviarei. Então, Deus nos convida para esse diálogo e Deus nos escuta. Deus nos escuta, né? Então, você pode ter aprendido que muitas vezes aquilo que mais te incomoda numa pessoa, isso na pandemia também pode acontecer, fora da pandemia também, claro, você aprendido que muitas vezes aquilo que mais te incomoda numa pessoa pode ser uma característica que você também tem e que não percebe. E se não percebe, você vê o problema só no outro, mas não vê em si mesmo, não vê em si mesma, né? Eu acho que nós aprendemos na pandemia a dar um colo para quem sofre. Dar um colo significa ouvir a queixa, escutar com atenção o relato da dor do outro, fazer o que Jesus fazia e faz ao dizer, por exemplo, vinde a mim e eu vos aliviarei, como está lá em Mateus 11, 28. Ou seja, você vai a ele e diz alguma coisa, ele escuta e ele te alivia. Né? Por isso, quando Jesus diz que ele vai fazer, ele faz. Vinde a mim e eu vou aliviar você. Né? Aliviar não é resolver o problema imediatamente, como a gente gostaria, mas aliviar é levar você acima desse problema, te dar alguma paz, mesmo no meio de uma tensão de conflito. E eu gosto muito do Salmo 91, verso 15, que ali tem 5 passos bem importantes que a gente pode dar e deve dar, devemos, como cristão, no dia a dia. Salmo 91, 15, ali Deus fala assim, ele me invocará, né? Eu, você, vamos invocar Deus, procurar Deus, clamar a Deus. Segundo passo, eu vou ouvir, Deus diz, eu ouvirei. Terceiro passo, eu estarei com ele na angústia. Então, Deus promete que está com a gente na angústia. E quarto passo, eu vou livrar você. E o quinto passo, vou glorificar isso no seu momento adequado. Então, Deus, você invoca, Deus escuta, ele fica com você na angústia, ou na tristeza, ou naquele sofrimento que você está tendo. Ele está ali, vai te fortalecer para você enfrentar, ele vai te livrar de alguma forma e vai te glorificar. Então, um dos pontos para a eficácia da ajuda de Deus aos pedidos que fazemos ao orar tem que ver com o tempo cronológico, o tempo de relógio mesmo, né, que nós usamos no contato com Ele. Tem a ver também com a sinceridade na oração, a minha consciência na oração. Às vezes eu confesso, eu estou orando, minha mente dá uma desviada, vai lá em outro assunto, peraí, César, eu peço perdão a Deus e volto para aquela consciência na oração, né? A eficácia da ajuda de Deus tem a ver com a eficácia da ajuda de Deus aos pedidos que fazemos a orar, tem a ver com a nossa honestidade emocional
ao falar com ele. Nós temos que ser honestos. Se tem uma pessoa que deve ser honesta com todo mundo, mas especialmente com Deus, né? Então, falar com Deus, abrir o coração. Quanto tempo, em geral, dura uma consulta particular com psicólogo? Eu estou falando de uma consulta particular, em geral, 50 minutos, né? Mais ou menos é que os profissionais em saúde mental usam no consultório particular. Então, você gasta 50 minutos numa consulta particular, será que nós estamos gastando 50 minutos numa oração de dia, ou na hora do almoço, ou à noite? Então, é importante a gente entender que, ao falarmos, ao abrir nosso coração para Deus em oração, isso auxilia na nossa cura. Tem uma psiquiatra que, infelizmente, morreu poucos anos atrás, a doutora Lee Wayland, uma psiquiatra que foi professora da Universidade de Harvard. Eu troquei com ela um e-mail sobre angústia humana, e ela comenta no livro dela, que por enquanto só tem em inglês, chamado Mudança de Caráter, ela fala uma coisa interessante, que saúde mental tem que ver com... Tem várias formas de estudar saúde mental, né? Mas um dos ângulos da saúde mental é você expressar e experimentar o sentimento, né? Então, expressar é você falar do que está sentindo. Experimentar é você viver o sentimento ali sem anestesiar com alguma coisa. Por exemplo, quando Jesus falou assim, Pai, por que me abandonaste? Quando ele disse isso, ele não tinha perdido a fé que Deus estava com ele. Ele estava expressando a dor. Ele estava falando da dor que ele estava sentindo, a dor da sensação de abandono porque recebia os nossos pecados. Então, saúde mental tem a ver com expressar o sentimento e experimentar o sentimento. Quem tem facilidade para expressar o que sente, talvez necessite aprender a ouvir o outro, né? Porque é fácil para você falar, mas talvez não seja fácil para você ouvir. E quem tem dificuldade para expressar o que sente, que é o contrário, então é bom que lute para falar, ao invés de sempre engolir, né? Nas famílias sempre tem isso. Um fala muito, outro fala pouco. Um desabafa toda hora, outro não desabafa quase nunca, né? Então, se você tem facilidade para falar, é melhor você aprender a escutar agora. E se você tem dificuldade de falar, é melhor você esforçar para falar. Tem um professor de psiquiatria que ele falou assim, se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam. Eu vou repetir. Se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam. Ou seja, pessoas que reprimem demais o que sentem podem apresentar mais doenças psicossomáticas do que as pessoas que falam. Se bem que pessoas também que falam com muita raiva podem ter aí doenças cardiovasculares, né? Indo para a parte final, aqui ainda tem alguns tópicos aqui, mas olha só, eu espero que tenhamos aprendido na pandemia, espero que você tenha aprendido que o seu marido te frustra, se seu marido te frustra por não ser o que você sonhava que ele fosse, ou se a sua esposa te frustra por não ser o que você sonhava que ela fosse, isso pode muitas vezes significar, sabe o quê? Significar que Deus muitas vezes nos coloca junto de pessoas a quem não podemos amar de nós mesmos, para que nos humilhemos diante dele e peçamos o amor que perdemos pela pessoa ou que não tínhamos na verdade. Isso pode ser em relação a qualquer tipo de parente, ou até alguém da comunidade religiosa que você frequenta, ou algum colega de trabalho. Então, na pandemia, nós podemos ter desaprendido, eu espero que sim, sobre o conceito de amor, se achávamos que amor é sentimento. E aprendemos que o amor envolve sentimento, mas é muito mais do que isso. Quando amamos uma pessoa, nós não sentimos por ela o mesmo sentimento agradável o tempo todo, igualzinho. Não, o sentimento flutua, mas o amor não. Então, nós relembramos que o conceito de amor que a Bíblia nos dá é muito amplo, né? O amor é paciente, ele pratica a bondade, ele não é invejoso, ele não é ciumento, ele não trata os outros com leviandade, não se exalta, não se deprecia também. Olha só, tem gente que confunde, né, humildade com autodepreciação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Bíblia não diz que você, como cristão ou cristã, tem que se depreciar. Não é isso. Inclusive, tem um texto de Ellen White que ela fala assim, que temos que evitar dois extremos. Um extremo é você se achar melhor que todo mundo, se exaltar, nariz empinado, né?
Outro extremo é você achar que você não vale nada e que é uma porcaria. Não é isso. Então, o amor não se deprecia, o amor maduro, ele não é orgulhoso, ele não se porta com indecência, ele não usa, a pessoa que tem um amor maduro, não usa vestuário para chamar a atenção dos outros em busca de afeto ou de valorização. O amor maduro não busca seus interesses egoisticamente, né, com conflito de interesse, não se exaspera, não se ressente com o mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, não se anula para ganhar carinho, não tem crises emocionais porque não obtém do outro tudo o que queria. Então, o amor maduro, ele sofre, ele crê, ele espera, ele suporta, porque esse amor é uma capacitação divina. Cristo, por todo ser, é um poder vitalizante. Esse amor toca todo o órgão vital, o cérebro, o coração, os nervos, transmitindo cura. Implanta na alma uma alegria que coisa alguma terrestre pode destruir. A alegria no Espírito Santo, a alegria que comunica saúde e vida. Coisa linda, né? Então, o amor que Deus, que Jesus manda, é um poder vitalizante. Jesus, meu modelo, página 47. Eu espero que então tenhamos aprendido na pandemia, ou antes dela, que se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Eu vou repetir. Se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de pessoas que não te cortaram. Isso significa o quê? Significa que você pode ter trazido para dentro do seu relacionamento atual, do seu casamento, problemas vividos na sua família de origem e ficar reclamando do seu cônjuge como se ele, seu marido ou ela, sua esposa, tivesse toda a culpa do seu sofrimento. Eu disse toda a culpa do seu sofrimento, ou da sua angústia, ou da sua sensação de falta de amor, ou falta de autocontrole emocional. O que te feriu lá atrás é algo seu, que você já tinha e que trouxe para o presente. Deus quer te curar disso para que você não sangre em cima de pessoas que não produziram as feridas básicas na sua vida emocional individual. Então, nossa maior luta é com a gente mesmo. Não é fácil olhar para a gente mesmo e ver nossos defeitos de caráter. Isso pode doer, mas essa dor é uma dor de cura. E devemos pedir a Deus forças para ver esses defeitos, pedir perdão e a eliminação desse defeito do nosso caráter. Anos atrás eu estava lendo aquele Ezequiel 36, aquele texto belíssimo que fala eu tiraria o teu coração de pedra, colocaria um coração de carne, né, farei com que andeis nos meus estatutos e tal. E eu li esse texto e orava assim, eu quero isso, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne, me dê capacidade de amar algumas pessoas que eu não consigo amar de mim mesmo e tal, e eu citava as pessoas. E aí eu lia isso uma vez, outra vez, 3 meses depois, 4 meses depois, até que um dia mas só que eu parava de ler nesse pedaço ali, né? Eu tirarei o coração de pedra da vossa carne e colocaria um coração de carne e farei com que andeis meus estatutos. Está em Ezequiel 36. Mas teve um dia que Deus falou assim, César, você quer fazer um favorzinho de continuar a ler um pouquinho? Aí eu, bom, aí eu continuei a ler e você vai ver que tem um versículo lá para frente que fala assim, que quando Deus está fazendo esse trabalho de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, ali diz assim, você vai ter nojo de você mesmo. Que isso, né? Você já teve nojo de você quando você foi iluminado por Deus e Deus mostrou que você foi mesquinho, mesquinha, ou egoísta, orgulhoso naquela ou nessa situação? Então, não se espante, no processo de Deus nos amadurecer, tem momentos muito dolorosos, que são os momentos especificamente que a gente percebe pela iluminação do Espírito Santo os nossos defeitos de caráter, mas não vão fugir dessa percepção, porque é a chance que Deus nos dá de dar uma olhada para a gente mesmo e ver o que eu preciso mudar para eu não ficar no auto-engano. Então, nessa pandemia, é importante a gente pensar o que está em Filhos e Filhas de Deus, página 124, que diz assim, o eu nada é, Jesus é tudo. Você já percebeu isso? Aqui não está dizendo que o eu é uma porcaria, que o eu não vale nada, não é isso? Nós valemos tanto para Deus que ele mandou seu filho morrer em nosso lugar.
Mas o eu, o self contaminado, é nada. Jesus é tudo. E aqui, nossa alta vocação 212, uns 3 minutinhos eu termino. Nossa alta vocação 212, essa autora inspirada fala assim: o eu, não pode governar o eu. Não é suficiente para essa obra. Unicamente Deus nos pode fazer e conservar leais. Coisa linda, né? Nossa alta vocação 212. Então, é possível que a pandemia nos esteja ajudando a meditar mais, entender que, no fundo, somos sozinhos, no certo sentido, no sentido de que ninguém humano consegue nos compreender profundamente, nenhum ser humano nos consegue amar perfeitamente, né? Veja, então, o que é dito sobre Jesus quando ele viveu aqui. Ellen White fala no Desejado de Todas as Nações, nesse livro maravilhoso, O Desejado de Todas as Nações, página 67, ela fala assim: ninguém na terra o compreendera a Jesus, né? E ainda no ministério dele, de Jesus, ele devia andar sozinho. Durante sua existência, nem a mãe, nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão. Os próprios discípulos não o entendiam. Habitara na luz eterna, sendo um com Deus, mas sua vida na terra devia ser vivida em solidão. Aí mesmo no Desejado das Nações, página 395, esse que eu li agora foi 67, agora 395, essa autora falou assim: a solidão de Cristo, separado das cortes celestiais, vivendo a vida da humanidade, nunca a compreenderam nem apreciaram devidamente os discípulos. Foi muitas vezes magoado porque Jesus, né, foi muitas vezes magoado porque não lhe dispensavam aquilo que deles deveria ter recebido. Muito interessante, né? Então Jesus sofreu porque ele precisava de ter realmente que percebessem o valor do que ele estava fazendo. Então, queridos, na pandemia nós podemos aprender que Deus quer nos ensinar a conhecermos melhor a nós mesmos. E Ellen White também diz no livro Mente e Caráter, volume 2, Mente e Caráter, Personalidade, volume 2, página 617, ela fala assim: é em misericórdia que o Senhor revela aos homens e mulheres, né, seus defeitos ocultos. Ele deseja que examine criticamente as complicadas emoções e motivos de seu coração e detecte que está errado. Modifiquem sua disposição e refinem suas maneiras. Deus deseja que seus servos se familiarizem com o próprio coração. Coração é a parte mais profunda da mente, né? E ela termina assim: a fim de lhes levar um conhecimento verdadeiro de sua condição, permite ele que os fogos da aflição os assaltem para que sejam o quê? Purificados, né? Bom, eu só tenho mais 2 tópicos aqui rápidos. Uma boa lição da pandemia que deve continuar. Antes da pandemia, as crianças e os adolescentes estavam muito ocupados com a escola, com o trabalho escolar, com atividade extracurricular, curriculares, e os pais estavam muito ocupados com o seu próprio trabalho, levando seus filhos de uma atividade para outra, e as crianças e os pais tinham poucas oportunidades de realmente se conhecerem. Os pais ficavam preocupados em adquirir conquistas para ter e deixavam de lado a importância do ser. Mas na pandemia, os pais começaram a ver seus filhos com outros olhos e em muitas famílias passaram a desfrutar do que viram. Por outro lado, os filhos começaram a ver que seus pais realmente se importavam com eles, com pessoas, e não por causa das notas do boletim escolar. Então, no tempo da pós-pandemia, que a gente, como e quando vai ocorrer, a gente não sabe ainda, nós podemos utilizar o aprendizado de conexão familiar e diminuir o trabalho escolar, diminuir as atividades formais pós-escola, reduzir alguma das preocupações dos pais com suas profissões, reduzir a preocupação de todos com as marcas externas de sucesso e dar mais tempo para as famílias apenas desfrutarem da companhia um dos outros. Uma boa maneira de começar, a doutora Rosana até falou disso, eu também já tinha pensado e está aqui no meu texto, uma boa maneira de começar é tomando refeições juntos regularmente, né? Fazer uma coisa agradável, descontraído ali na hora daquela refeição, pelo menos uma ao dia, né? Nos quais o objetivo principal vai ser o relacionamento de uns com os outros, né? E também ter alguns momentos para alguma diversão em família, para rir, interagir e para relaxar. Quero terminar com o último tópico
Eu tenho aqui 1, 2, 3, eu não vou citar os textos aqui, mas eu vou só citar a ideia geral. Eu acho que a pandemia também nos ensinou uma coisa que Deus já revelou para essa sua profetisa há muito tempo atrás. A pandemia pode nos ter lembrado que o plano de Deus é que você saia das grandes cidades e vá para mais perto do campo possível, né? Mais perto do campo possível, dentro de um planejamento bem feito, com fé também. Sim, precisamos atuar nas cidades para o evangelismo, o seu trabalho, seja na área médica, seja em outra área. Mas a vontade de Deus é que façamos isso não morando nas grandes cidades, mas indo lá fazer o trabalho e voltando para o convívio com a natureza. Bom, era isso, viu? Que eu queria compartilhar com vocês. Estou à disposição para responder algumas perguntas aí, conforme for a necessidade. Doutor César, que legal, sensacional aí o que nós ouvimos, muito prático, conceitual. A sua participação foi maravilhosa nessa noite de abertura deste fim de semana da família aqui no estado de São Paulo. Nós que estamos produzindo essas lives juntamente com a União, todos os escritórios regionais da Igreja Adventista do Sétimo Dia no estado de São Paulo se uniram para fazer essas lives, e o seu nome sempre foi um nome muito certo, muito seguro para estar com a gente, pela sua experiência, pela sua espiritualidade, e a gente agradece imensamente a sua participação. Realmente, doutor, nós temos muita pergunta chegando aí, e a Lise com mais o pastor Josemar, eles estão selecionando aí algumas perguntas, e quem sabe a gente já pode começar a responder agora, se já tivermos a primeira. Olha só, olha aí, uma pergunta que veio do pastor Ivan Góes. Ele pergunta, está assistindo pelo YouTube: o excesso de trabalho e busca por mais e mais poderá trazer consequências mentais após a pandemia? Sim, sabe que os estudos científicos na área da saúde mental, da neurociência, têm já previsto que um diagnóstico chamado estresse pós-traumático, transtorno TEPT, né, transtorno do estresse pós-traumático, vai começar a aparecer quase que numa pandemia, vamos dizer assim, ou uma endemia, né, uma epidemia na população, que realmente é o estresse por causa, claro, de fatores econômicos, de perda de trabalho, de empresa que fechou, de demissão do emprego, de algum parente que morreu da Covid, mas realmente excesso de trabalho, seja na pandemia ou fora da pandemia, ela gera depende do perfil da pessoa, mas ela pode gerar afastamento da família, perda do convívio, quando vê os filhos já cresceram, né? E eu já assisti um monte de vídeos, confesso que cansei de assistir isso, não tenho mais paciência para assistir alguns vídeos de grandes empresários, grandes empresárias, né, que eu já atendi vários desses aí no meu consultório, quando eu estava atendendo ainda, que lá com 65, 68, 62 anos, montaram um império econômico e tal, e aí alguns deles chegavam no meu consultório e falavam assim: eu estou com raiva de estar aqui. Eu disse: por que está com raiva de estar aqui? Porque eu achava o negócio de psiquiatra, psicólogo é coisa de gente fraca, é frescura e tal, e agora eu estou aqui que eu estou com uma aflição, uma angústia, tal, tal. Bom, realmente a pessoa talvez passou por cima de vários momentos da vida em que precisava ter desabafado, pedido ajuda, expressado um sentimento doloroso, mas tapou isso com mais trabalho, e o trabalho, como eu falei, serve muito para disfarçar um monte de coisa também, e a pessoa até desenvolveu muito bem na sua profissão, desenvolveu na parte econômica, mas ela emocionalmente ficou travada, porque aquilo que precisa ser resolvido emocionalmente, em algum momento vai ter que sair, não tem como, né? É uma necessidade. Às vezes leva 30 anos, leva 40 anos, né? Então, é muito comum. Então, os vídeos que eu vim assistindo, e não realmente me cansei disso, justamente os empresários falam: agora eu dou um conselho para vocês, olha, fique mais tempo com a família, tenha mais lazer, não trabalhe tanto, enfim, essas coisas que a gente já escutou por aí, mas que na prática é meio difícil de aplicar, né? Mas realmente excesso de trabalho pode ser... acho que Deus fez tudo direitinho, né? 24 horas no dia, 8 para descansar, 8 para trabalhar, e 8 para quê? Né? Família, lazer, meditação, a parte devocional pessoal, isso não. Legal demais, legal demais.
muito importante estarmos de olho no que vem por aí também, né? Como consequência de tudo que estamos passando. Bom, vamos para mais uma pergunta. Ela vem da Lilian Marques. Como viver equilibradamente o amor próprio e a consciência de quem nós somos? Ela está assistindo pelo Facebook. Ok, obrigado pela pergunta. Sabe, a gente precisa respeitar a gente mesmo, né? Muitas pessoas bem intencionadas, elas têm uma tendência de se desrespeitar, de se desvalorizar, ou quando sentem o limite de amar alguém que não consegue amar por si mesmo, então podem se culpar disso e aí se afundar, ou numa tristeza, até entrar numa depressão. Mas a gente precisa aprender a respeitar nossos limites. Respeitar nossos limites, paradoxalmente, é a melhor maneira de vencer os limites, né? Os limites que dão para vencer, evidentemente. Então, todo o processo de recuperação emocional envolve um primeiro passo, é admitir que eu tenho uma dificuldade, admitir que eu tenho um problema. O segundo passo é eu pensar assim, bom, eu quero resolver esse problema, porque nem todo mundo que vai a médico quer a cura, né? Tem muita gente que vai a médico, mas quer tratamento dos sintomas, que é diferente de cura, né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho mais profundo naquilo que está nos incomodando. Então, primeiro, eu admito que eu tenho um problema. Segundo, eu vou pensar, bom, qual é esse problema? Vou nomear, né? Vou parar de culpar os outros e ver que aquilo está dentro de mim, é uma luta minha. E aí eu vou começar a pensar que estratégia eu vou usar para poder suplantar essa dificuldade que eu tenho. Então, eu vou, então, pensar em alguma coisa, eu vou procurar uma ajuda profissional, eu vou ler um texto, eu vou assistir uma palestra, eu vou assistir um seminário, eu vou no encontro de casais, então eu tenho que aplicar alguma coisa. A gente muda quando a gente muda, né? Então eu tenho que tomar uma decisão para poder melhorar aquilo que eu sou. E aí, quando eu melhoro aquilo que eu sou, pela graça de Deus e pelo meu investimento nisso, porque muita gente fica assim, mas eu acho eu fui no médico, ele passou um remédio, que bom, mas agora já não está bom mais. Porque as pessoas, em geral, têm a tendência de pensar que a solução do seu sofrimento emocional está dentro de uma medicação. A medicação, para mim, sempre é o número 3. Né? O número 1 é você e Deus, o número 2 é aprender a lidar com a emoção. A gente chama de psicoeducação, que, aliás, é a meta do programa, claramente, né? Ensinar as pessoas como lidar com seus sofrimentos. E terceiro, talvez possa ser medicação temporariamente ali. Mas a segunda parte da pergunta dela, pastor, eu esqueci qual foi aí Como viver equilibradamente, né? Essa questão Aham, do amor próprio, né? aham, E, aham. e agora eu vou pedir para a Lise colocar de novo, para a gente pegar todo o sentido da Tá. frase, e se ela conseguir achar de novo a pergunta aí, porque às vezes a gente não consegue mais Tá. achar a pergunta, né? Mas olha, então já respondendo. Então, o amor próprio adequado, ele Tá, inevitavelmente ele vai levar para que eu pare de ficar pensando em mim exageradamente. Entendeu? O perfeito. amor próprio. Tá aí, ó. E o equilíbrio entre o amor próprio e a consciência. Outra pergunta aí, Lise, ainda temos um tempinho para rapidamente termos aí mais uma ou duas perguntas. O Matheus Abeg, ele pergunta, está no YouTube, como o avanço da tecnologia, como o avanço da tecnologia está relacionado ao aumento da ansiedade? Boa pergunta. É, a gente chama até de síndrome do pensamento acelerado, né? Então, nós ficamos acostumados a ficar com tanta eletrônica, né? E e-mails, e iPad, iPod, iPhone e celular para lá e para cá e tal. E a gente precisa desligar esse excesso de informação. Eu, por exemplo, vim assistindo um jornal por dia, que é a recomendação. Não fica assim muita notícia da pandemia, das notícias trágicas e tal. Mas agora já enxuguei mais, graças a Deus, consegui enxugar, já consegui passar aí uma semana assistindo um telejornal só e olhe lá e filtrando e tal. Então, realmente, existe a relação direta entre o aumento do uso de tecnologia e até realmente a piora de alguns transtornos emocionais, especialmente a ansiedade. Tem um estudo feito na China, eu vi isso na revista da Associação do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ao qual eu sou filiado,
tem uma revista muito boa chamada Ser Médico, do CREMESP, né? Ali entrevistaram uma senhora que trabalha na Universidade de Oxford, me parece, que trabalha só com sinapse, uma coisa assim interessante. E ela mostrou de que as crianças que são muito ligadas à tecnologia, elas podem ter alterações cerebrais, já são medidas alterações que vão atrapalhar no desempenho escolar e em outras funções cognitivas, né, ou chamadas funções executivas do cérebro, né? Mas aí virou aquela pergunta, mas como é que vai privar uma criança de 7, 8 anos sem nenhum eletrônico? Como é que pode, né? Então aí a solução é a dosagem. Então tem uma hora para usar o eletrônico, tem uma hora para brincar lá no quintal, tem uma hora para brincar no playground, tem uma hora para brincar no parquinho da natureza, né? Tem uma hora para o dever de casa, tem uma hora para fazer a refeição com o pai e com a mãe. Então o pai e a mãe precisam monitorar essas crianças, porque e assim mesmo acima de certa idade, porque crianças muito pequenas, até 3 anos de idade, elas não têm o cérebro ainda próprio, apropriado para poder ver imagens rapidamente, isso pode estressar o cérebro. Então, a tecnologia ela tem que ser dosada, a gente não pode ser escravo da tecnologia, o que é uma luta, né? Realmente é uma luta. Eu fico pensando, cara, como é que era antigamente, né? Que não tinha WhatsApp e tal, como é que você fazia, né? E bem mais antigamente, como é que fazia quando não tinha Xerox, né? E tal. Então, a tecnologia ajuda, mas ela tem que ser dominada pela razão, pelo bom senso, para que não afete a nossa saúde mental. Legal demais. Eu me lembrei aí de uma frase da autora Ellen White, inspirada por Deus, disse que a verdadeira educação é um desenvolvimento harmônico, né? De todas as faculdades. Eu acho que isso bem. A gente vai fechar, então, com a resposta dessa pergunta que o senhor acabou de responder, doutor César. Nós já estamos com 1 hora e 34 minutos de live. Obrigado às milhares de pessoas que já passaram, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, Adventistas São Paulo, Adventistas SP, participando com a gente. Doutor César, muito obrigado. Que Deus o abençoe ricamente. Valeu pela sua participação aqui com a gente nesta live, desse final de semana especial, Canal da Família. E a gente espera contar contigo em outros momentos. Um abraço, doutor César. Fique com Deus. Muito obrigado. Um abraço, pastor. Um abraço. Boa noite a todos. Que Deus nos proteja a todos aí. Valeu. Bom, gente, amanhã nós vamos continuar com o nosso fim de semana especial. Você não perde por esperar do que vai acontecer amanhã à tarde. Às 16 horas, nós estaremos aqui numa nova live, juntamente com o pastor Edilson Valiante, que é o nosso líder do Ministério da Família para o Estado de São Paulo. E nós dois juntos vamos bater um papo com o pastor Wallace Barbosa, que é o líder do Ministério da Família para o Brasil e para 8 países sul-americanos. Obrigado, então, pela sua audiência até aqui. Eu tenho certeza que amanhã você vai ficar muito feliz com o que você vai poder ouvir do pastor Wallace, do pastor Edilson. E enquanto nós estivermos conversando com o pastor Wallace, nós vamos subir no nosso canal do YouTube 4 entrevistas sensacionais. Olha, já vou colocar um doce na sua boca. Nós vamos conversar com a Dilene Ebinger sobre sucesso na resolução de conflitos familiares. Também com a doutora Thelma Witzig, Tércia Sharp, doutora Carolina Silva, sobre como lidar com o luto na família. Olha, esse período de pandemia, com tanta gente passando pelo luto. Também vamos conversar com a doutora Cláudia Bruscagin, com o doutor Benício, da Clínica Adventista Vida Natural, e uma entrevista com Marcelo e Gislaine Falcão, maravilhosa, um depoimento, um testemunho de vida que você vai se emocionar. E, por último, uma outra entrevista sensacional sobre namoro e sexo com o pastor Carlos Campitelli, a sua esposa, que é psicóloga, e eles têm feito um projeto maravilhoso na América do Sul, ele que é o líder do Ministério Jovem da Igreja Adventista para o Brasil e para toda a América do Sul, para esses 8 países da América do Sul. Amigos queridos, obrigado pela audiência de vocês aqui ao canal Adventistas SP. Eu tenho prazer em convidar aqui o nosso líder para o Estado de São Paulo, o pastor Edilson Valiante. Pastor Edilson, que noite memorável, hein? A abertura do
Canal da Família. Que noite é essa, pastor? Olha, é só gratidão. Gratidão aos nossos palestrantes, a doutora Rosana, doutor César, a você pela condução da coisa, o pastor Maurício pelas palavras de abertura tão sábias, e por esses milhares que estão nos assistindo. E como você disse, hoje foi bom, amanhã vai ser ainda. É difícil para nós dizermos que amanhã vai ser melhor, mas vai ser melhor, vai ser melhor. Vocês vão ter amanhã um cardápio fantástico. Você não falou de domingo, mas de domingo nós vamos ter o programa que vai ser a cereja do bolo. Um programa especial para o Dia das Mães, a partir das 19 horas. Tá? Sensacional. Tudo isso foi feito para você. Está tudo gravado, está tudo lá já no canal da família, você pode rever. Eu mesmo fiquei aqui, eu vou ter que assistir de novo essa parte da palestra, porque eu quero anotar essas coisas, eu quero enviar isso aqui para alguém, faça isso, e eu tenho certeza que todos nós seremos grandemente abençoados por Deus. Pastor Edilson? Sim, pastor Léo. Apenas para fazer justiça, né? Eu realmente não tinha falado da live de domingo, que vai ser um presente para as mamães, e ela terá como responsável pela palestra o pastor Odailson Fonseca. Né? Temos os outros nomes do sábado, vamos dar o nome de domingo, o pastor Odailson Fonseca, com a equipe aqui aí do Adventistas SP, organizaram esse lindo programa de homenagem às mães. E também vamos ter a cantora Cíntia Alves cantando para a gente. Então, vai ser um baita programa, apenas para dar os nomes certinhos de todos. E sorteio para as mães, viu? Vários presentes de nível para as mães. Vai ter presente, é? Presentes, sorteios, no plural. Vou pedir para minha mãe assistir, então. Por favor. Pastor Laércio, vamos nos despedir com oração. Eu tenho certeza que Deus abençoa aqui, vai continuar nos dando um grande sábado e um fim de semana abençoado no canal da família. Oremos, então. Nosso grandioso Deus, Pai querido, que gostoso foi passarmos esses momentos. Que ferramentas valiosas aprendemos. A nossa família é aquilo que nós temos de mais querido, de mais próximo. Portanto, Senhor Deus, derrame uma bênção sobre cada familiar, de todos nós que estamos aqui, participando dessa live. Abençoe-nos, Senhor, derrame a sua graça. Estamos passando por momentos complexos, mas nós cremos em Ti e sabemos que Tu tens poder para nos aliviar, para nos trazer paz ao coração. Que temos certeza de que Tu estás conduzindo a nossa vida, estás conduzindo a nossa igreja e os destinos nossos se encontram com a volta de Jesus Cristo que nós tanto almejamos. Nos dê agora uma noite tranquila, um som reparador. É o que pedimos. Por Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Até amanhã, 16 horas. Nos vemos por aqui. Tchau, tchau.